Primeiramente eu quero agradecer à igreja, aos irmãos, pela oportunidade, privilégio de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Não é a primeira vez que eu venho aqui em Manhuaçu, nesse local, provavelmente é a terceira vez. Eu lembro, uma vez eu estive aqui com o irmão Adir, estava lá em Santo Amaro, e nós viemos aqui uma noite e nos reunimos aqui com os irmãos. E uma outra vez eu vim para vir aqui mesmo, acho que fiquei um fim de semana aqui, pelo menos um sábado, um domingo, eu não lembro, mas faz muitos anos mesmo, muitos anos atrás, não lembro a data, não guardo a data. Mas é muito bom, muito um privilégio poder saber da obra do Senhor aqui e ver que a igreja aqui continua, permanece, e certamente mesmo entre lutas que há em todos os lugares, entre ataques dos inimigos, alegrias e tristezas, porque no decorrer dos anos, eu acho que acontece aqui, quase em todos os lugares, acontece lá em Santa Cruz das Palmeiras, onde eu moro, no decorrer dos anos, nós temos a alegria de ver alguns chegando e se convertendo e fazendo parte, mas temos sempre também, às vezes temos a tristeza de ver alguns desanimando e se afastando, e por razões diferentes, mas é sempre uma luta constante. Mas graças a Deus que em muitas cidades, muitas localidades, o propósito de continuar servindo ao Senhor e somente ao Senhor, obedecendo a sua palavra, permanece, continua, e estamos muito próximos, sem dúvida, da vinda do nosso Senhor, pelo que tudo indica. E que bom se daqui a pouco o Senhor vier e poder encontrar aqui em Manhuaçu, lá em Santa Cruz dos Palmeiras e outros lugares, um grupo de irmãos em cada localidade, reunindo na simplicidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, tendo o Senhor Jesus como o centro mesmo, e a sua palavra como o único guia, para a igreja e para as nossas vidas. Eu agradeço então por poder estar aqui e, com a ajuda do Senhor, nesses dias, estar podendo compartilhar da palavra de Deus. E eu acredito não, tenho certeza, não é uma questão de acreditar, porque eu vou trazer para os irmãos nesses dias, não é nada desconhecido, é muito simples, mas eu espero que ajude a firmarmos ainda mais nas verdades, a animarmos em pregar o Evangelho, em pregar a palavra de Deus. Nós vamos ler principalmente dois textos. Primeiro está no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Vamos começar no versículo 16. Mateus capítulo 28, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Eu quero já observar os 11 discípulos, sem dúvida se referindo àqueles que também receberam o nome de apóstolos. 11 porque aqui Judas já havia se enforcado, aliás já não era mesmo apóstolo mais, já tinha traído o Senhor. Aqui é depois da ressurreição de Jesus Cristo, mas é bom já destacarmos os 11, porque no decorrer desses estudos nós vamos enfatizar a importância da verdade dos 11, ou depois novamente dos 12 apóstolos. Então, verso 17: e quando viram o Senhor,
o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo ou dos séculos. Amém. Antes de lermos o outro texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, só mais algumas observações nesses versículos bem conhecidos. O que eu quero observar no momento é a ordem dada, a ordem no sentido de sequência. Há uma ordem que o Senhor deu aqui aos 11, e dizendo-lhes, primeiramente essa ordem foi aos 11, dizendo-lhes: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. É uma ordem que o Senhor deu aos 11, mas que sem dúvida, até pela própria maneira como o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos do mundo, indica que essa ordem ela ainda prevalece até os dias de hoje. Nós temos que ir, fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar as coisas que o Senhor deixou. Mas o que eu quero pensar, ou pelo menos chamar a nossa atenção nesse momento, é a ordem no sentido da sequência que temos aqui. O Senhor disse: ide, primeiramente, fazei discípulos, batizando-os. Então, primeiramente, fazer discípulos, depois, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. O texto, essa ordem do Senhor, ele não está dizendo fazer discípulos através do batismo, por meio do batismo que alguém se torna um discípulo. Não é isso. É fazer discípulos. E uma vez que é um discípulo, uma vez que alguém realmente tome a posição, a condição de um discípulo, ele deve ser então batizado. E sendo ele batizado, ele vai entrar num envolvimento agora de um círculo, de uma, posso dizer agora, de uma comunidade local, onde ele vai aprender a respeito dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Não só aprender, isso vamos enfatizar mais, talvez, no outro estudo, mas ensinando-os a guardar. Não é aprender intelectualmente apenas, mas a guardar todas as coisas. Mas a ordem é, primeiramente, ir e fazer discípulos. Como é que fazemos discípulos? Como é que alguém, porque um discípulo é alguém que agora ele toma uma posição, um compromisso, um comprometimento de seguir o Senhor Jesus Cristo. É um discípulo de Jesus Cristo, não é um discípulo da igreja, não é um discípulo do pastor fulano e tal, não, é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. É alguém que ele assume um lugar com Cristo, uma posição com Jesus Cristo, um discípulo. Como é que se faz um discípulo? Como é que um ser humano, um homem, uma mulher que não tem nada com Deus até então, não tem uma vida sem nenhum contato com o Senhor, como é que ele se torna um discípulo? Então primeiramente pela pregação da palavra de Deus, do Evangelho. Essa mesma ordem, de uma maneira similar, nós encontramos também no Evangelho de Marcos, também no Evangelho de Lucas e também no livro dos Atos, capítulo 1. Lá no Evangelho de Marcos, a ordem é semelhante. O Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É a mesma ocasião,
Marcos, ele destaca talvez no seu evangelho o que é que seria pregado para se fazer discípulos. O evangelho, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Lucas, no seu evangelho, já registra de uma maneira diferente. No evangelho de Lucas, capítulo 24, ele fala, o Senhor fala em meu nome. Vamos ler esse versículo, capítulo 24, e o versículo 46 em diante. O Senhor disse, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados, ou para perdão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então veja que no Evangelho de Lucas, essa ordem foi, em seu nome se pregasse o arrependimento para perdão, para a remissão dos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo, em seu nome. E em Atos, capítulo 1, a ordem foi, lá no versículo bem conhecido 8, e ser-me-eis, disse Jesus, e ser-me-eis testemunhas. Então, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão falar de mim, vocês vão testificar de mim. Fazer discípulo é pregar o evangelho, é pregar o arrependimento para a remissão dos pecados no nome do Senhor Jesus Cristo, é anunciar, é testemunhar Cristo como Salvador. Então, esse é o primeiro ponto. Fazer discípulos, como? Pregando a palavra, pregando o evangelho. Ninguém, e eu espero que isso vai ficar claro no decorrer dos nossos estudos, ninguém vai se tornar um discípulo, um salvo, um crente, um cristão verdadeiro, se ele não ouvir a palavra da verdade, se ele não ouvir o evangelho, o genuíno evangelho, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Ele tem que ouvir a palavra e crer. Aí depois, então, e só depois é que ele é batizado, ingressando-se assim, de certa forma, de uma maneira pública na vida cristã, quer dizer, de uma maneira pública agora, através do batismo. Ele está, também vamos considerar um pouco isso amanhã, com mais detalhes sobre a parte do batismo, mas é depois que ele vai ser batizado, depois que ele é um discípulo. Ele não é batizado para se tornar um discípulo, mas sendo ele salvo e agora desejando seguir o Senhor, porque ele confiou agora no Senhor, ele recebeu o Senhor como seu Salvador e Senhor e Salvador. Então ele vai dizer, vai mostrar isso publicamente pelo batismo, e depois ele vai ser ensinado. A vida cristã não termina com o batismo. Na verdade, a partir dali, ensinando o que? Verso 20, a guardar todas as coisas. Não é só um aprendizado intelectual, mas há um conjunto de ensinos, todas as coisas, aqui também vamos enfatizando, todas as coisas, nada pode ser deixado de fora, todas as coisas que o Senhor ensinou aos 11, principalmente, e que os 11, os apóstolos mais tarde, vão ensinar aos outros. E nós vamos voltar nesse texto, na permissão do nosso Deus, em uma outra oportunidade, não hoje à noite. Mas agora o outro texto que vamos abrir está no livro dos Atos dos Apóstolos e o capítulo 2. Atos capítulo 2. Mas antes de lermos no capítulo 2, eu quero fazer uma observação no pano de fundo do capítulo 2. Eu acho e eu espero que esses dois primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos seja bem conhecido dos irmãos, mas talvez não seja de todos. E depois leia, medite mais, mas é muito importante ler esses dois primeiros capítulos. O capítulo 2, que é onde nós vamos ler, é um dos dias
mais importantes na história da cristandade, se eu posso dizer assim, ou do cristianismo verdadeiro e genuíno principalmente, porque em Atos capítulo 2 é que começou a igreja. Não havia igreja até Atos capítulo 2. Então no capítulo 1, o Senhor já tinha dado aquela ordem aos seus discípulos, ou já estava registrado isso, lá em Mateus, registrado, já tinha passado isso, o Senhor já tinha dado essa ordem, mas nós aprendemos aqui em Atos capítulo 1, que o Senhor Jesus Cristo ordenou aos seus discípulos que não saíssem de Jerusalém. Capítulo 1, versículo 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse dele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então o Senhor ordenou aqueles 11 a permanecerem em Jerusalém. É a mesma ocasião de lá de Mateus 28, onde que lemos, e o Senhor mandou ir de pregar o Evangelho e tal, mas por enquanto vocês vão permanecer em Jerusalém até que, palavras mais simples, vocês recebam, sejam batizados com o Espírito Santo, que é o que vai acontecer no capítulo 2. Então, eles perguntam para o Senhor: é nessa ocasião que o Senhor vai restaurar o reino a Israel tal? O Senhor, não é disso que ele está tratando, também não vai dar para entrar em todos os detalhes, mas o Senhor diz para eles no verso 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e, é como se estivesse dizendo, então, depois que vocês receberem o Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, por toda a Judéia, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então eles ouviram esta ordem do Senhor, e o Senhor então subiu aos céus diante da vista deles, e o verso 12, nós lemos: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo onde habitavam. Eles subiram ao cenáculo onde habitavam. Depois você pode contar quantos são, 11: Pedro, Tiago, José, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago. Os 11 habitavam, moravam ali, mas não estavam só eles. Diz que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos, estavam ali naquele cenáculo, estavam ali orando, esperando. E diz o versículo 15, que naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, aqueles eram discípulos, e ele diz: ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Eles estavam ali, aqueles quase 120, os 11 discípulos, apóstolos, e mais um grupo de pessoas que inteirava quase 120 pessoas, um número aproximado. E Pedro, nessa ocasião, talvez você já leu isso, que Pedro se levanta ali entre os irmãos e disse: olha, estava profetizado a respeito de Judas, alguém tem que tomar agora o seu lugar, alguém que desde o batismo de João até a ressurreição de Jesus Cristo foi testemunha. E apresentaram 2, que foi um homem chamado, acho que José, o justo, e o outro chamado Matias. Eles oraram para que o Senhor indicasse qual dos 2 deveria tomar o lugar de Judas, e usando talvez ainda um recurso da velha aliança, do Velho Testamento, eles lançaram sorte, e caiu sobre Matias, e em comum acordo, voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Isso está no capítulo 1. Agora, quando chega então no capítulo 2, não é ainda o texto inteiro que vamos ler, mas no capítulo 2, eles estavam ali reunidos, aguardando aquela promessa que o Senhor disse esperar do Pai, o Espírito Santo, que vocês serão batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, não muito depois desses dias, como o Senhor disse lá
no versículo 4 e 5 que a gente leu aqui no capítulo 1. E assim diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, era a festa do Pentecostes. E é um detalhe que nós precisamos saber. O Pentecostes era uma festa dos judeus, e 50 dias depois da Páscoa, pelo menos, né? Não vamos entrar em muito detalhe aqui, mas era uma festa dos judeus. E por essa razão, os judeus eles tinham que subir pelo menos 3 vezes por ano a Jerusalém, para a celebração das festas, Páscoa, Pentecostes e o Tabernáculo. E por essa razão, e muitos, eles já subiam na Páscoa e permaneciam em Jerusalém até o Pentecostes. Muitos faziam isso, já ficavam aqueles 40, 50 dias ali em Jerusalém. Muitos que eram mais longe, outros talvez não, voltavam para os seus lugares, e haviam muitos judeus dispersos em outros países, inclusive judeus nascidos em outros países. Mas na ocasião do Pentecostes, eles estavam ali para a festa do Pentecostes. E tem aquele grupo de 120 lá no cenáculo. No cenáculo mobilado, provavelmente o mesmo onde eles celebraram a Páscoa, eles estavam lá, onde moravam agora onde eles moravam. Pode ser um outro lugar, mas é onde eles moravam. Aquele grupo de 120 aguardando a promessa do vinho do Espírito Santo. E no dia do Pentecostes, quando a cidade estava, Jerusalém, repleta de pessoas, não era só os habitantes de Jerusalém aquele dia, era a festa do Pentecostes. Havia judeus em toda parte do mundo ali, porque judeus tinham sido dispersos, repito, e agora eles vinham para a festa, vinham para celebrar a Páscoa e o Pentecostes também. Então eles estavam ali, e naquele cenáculo, naquele lugar, naquela casa onde Pedro e os apóstolos e aquelas quase 120 pessoas estavam, então veio um vento veemente, impetuoso, que encheu toda aquela casa, e o texto vai dizer, eles todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E o verso 5, estou no capítulo 2, diz, e em Jerusalém estavam habitando, ou estavam ali, judeus, homens piedosos, religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Homens, judeus e homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som veemente, impetuoso ocorreu e a cidade toda ouviu, eles então correram todos para aquele lugar, para ver o que estava acontecendo, atraídos por aquele som veemente e impetuoso, aquele vento, o som de um vento. Deus usou isso para atrair as pessoas até ali, porque isso não aconteceu no templo, onde era o lugar que os judeus estavam adorando. Deus está deixando aquele lugar, é algo novo que Deus vai fazer. A igreja é algo novo, não tem nada a ver com o judaísmo, algo novo. Eles estão lá naquele lugar, e o povo vai para aquele lugar, a multidão de muito mais, sem dúvida, de 3.000 pessoas que se converteram, mas muito mais do que isso. Provavelmente a cidade inteira foi para aquele lugar, milhares e milhares de pessoas. E quando chegaram lá, eles se depararam com uma cena maravilhosa. Aqueles homens galileus, não sei se era só os 12, se todos estavam falando, o texto não deixa isso tão claro, mas eles escutaram aquelas pessoas falando idiomas, línguas diferentes, idiomas, e eles ficaram pasmos com aquilo. E o texto diz, verso 7, o 6, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Lembra que eram judeus e homens piedosos, religiosos, judeus e provavelmente os prosélitos, aqueles que agora adoravam a Deus junto com os judeus, e eles dizem, nós estamos ouvindo na nossa própria língua que somos nascidos, medos, partos, medos, e ele vai dar aqui 14, 16
pelo menos 14 lugares diferentes, 16 idiomas diferentes que aqueles homens estavam falando, e o verso 11, terminando a lista, diz: cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e perguntaram: o que é isso? O que quer isto dizer? Que quer isto dizer? Não é que eles não estavam entendendo o que eles estavam dizendo, eles estão entendendo, estão falando das grandezas de Deus, estão falando das grandezas de Deus, mas eles estavam perguntando: qual a razão disso? O que é que está acontecendo aqui? O que é que Deus está querendo mostrar para nós através desse acontecimento? O que é isso? O que quer dizer isso, gente? Queremos saber o que é isso. Alguns até zombavam, dizendo: estão embriagados. Então, verso 14 é muito importante. Olhe bem agora. Pedro, porém, notou? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Às vezes a gente passa desapercebido isso. Com os 11. Ah, mas não era 11 lá atrás. Lembra que escolheram Matias? Agora é Pedro com 11 novamente. Tem 12 novamente. E Pedro se coloca em pé com os 11. O que eu quero que nós percebamos, essa introdução é um pouco longa, mas faz parte daquilo para entendermos, é novamente a postura de frente que esses homens tomam. Pedro com os 11. Pedro com os 11. Havia mais, havia cerca de 120. Certamente havia um grupo de homens e de irmãos e de irmãs, mas é Pedro com os 11. Se levantam e eles passam a falar, dizendo: homens judeus, ou varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém. E Pedro vai passar a explicar para eles o que é que estava acontecendo. E nessa explicação de Pedro, nós temos uma pregação de duas partes principais. Há duas partes dessa pregação de Pedro. Do verso 14 até o versículo 21, ele vai explicar este fenômeno, isso que está acontecendo ali, usando o profeta Joel, usando uma profecia de Joel, mostrando que pelo menos parcialmente aquela profecia de Joel estava se cumprindo. É interessante porque ele está falando agora numa única língua, ele não está falando em um monte de línguas. Aquelas pessoas que estavam ali entendiam a língua que Pedro estava falando. Aquilo que aconteceu não era para que eles ouvissem muitos usar: eu não creio isso, se o irmão crê, depois nós podemos conversar. Para que eles pudessem entender o evangelho, pregou em várias línguas. Eu não entendo isso. O dom de línguas foi um sinal para que eles entendessem que aquilo era alguma coisa nova, alguma coisa de Deus. Acho que aconteceu aqui o oposto da Torre de Babel. Todos já ouviram falar da Torre de Babel, não é? Onde houve a confusão de línguas, tudo era um idioma só. E lá qual o propósito de Deus? Foi espalhar as pessoas para todos os lugares debaixo da terra. E ali começou as nações. Agora aqui o propósito é outro, porque diz o versículo 5 que já lemos, que havia ali religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. De todas as nações. E a ordem do Senhor é ir e fazer discípulos de todas as nações. Pregai o arrependimento a todas as nações, e de por todo o mundo e pregai o evangelho, e vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É para todas as nações. Lá na Torre de Babel, é como se Deus estivesse dizendo: esparramou as nações, e depois ele chama um homem, Abraão, e fala: de você eu vou fazer uma grande nação, de você eu vou fazer uma grande nação, que é o povo de Israel, o povo judeu, o povo de Deus, até aqui. Agora aqui vai inverter. Agora aqui não é mais Israel. Agora aqui vai ser para todas as nações. Então o dom de línguas, de certa forma, estava dizendo: é para todas as nações. E Pedro então ele está explicando na sua pregação o que aconteceu naquela noite, ou melhor, naquela manhã, né? Foi uma manhã, 9 horas da manhã mais ou menos, para nós. O que aconteceu naquela manhã? E na primeira parte ele explica que aquele dom, o derramamento do Espírito, aquilo que aconteceu é algo que estava profetizado. Pedro nem fala que Jesus tinha prometido para eles isso.
porque eles não tinham ouvido essa promessa do Senhor, só os 11 ou só os discípulos tinham ouvido, mas Pedro usa as Escrituras para mostrar para eles. Mas aí fica muito importante, ele está citando Joel, e às vezes eu fico pensando, às vezes tinha outros lugares para citar, certamente tinha. A profecia de Joel é uma das mais difíceis até, mas ele vai citando Joel até o versículo 21, e ele diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora ele muda a pregação, vem a segunda parte da pregação. O verso 21 ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a partir do versículo 22, até o fim da pregação, até o versículo 36, ele vai apresentar quem é o Senhor que você tem que invocar o nome dele para ser salvo. Porque essa é uma verdade válida hoje. Eu digo aqui para você hoje à noite: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas quem é o Senhor? A quem você tem que invocar? E certamente o que é invocar? Talvez isso também vamos ter que explicar. Mas por enquanto, Pedro diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a partir do versículo 22, ele vai apresentar quem é o Senhor. E quem é o Senhor? Como que ele começa? No versículo 22 ele diz: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, por meio de sinais e maravilhas, com maravilhas, por meio de, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Então ele começa dizendo: Jesus Nazareno, exatamente aquele nome que caracterizava o desprezo que ele teve daquele povo. Esse Jesus é um Nazareno. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Um desprezado pelo aquele povo judeu. E ele está dizendo: Jesus Nazareno. Isso é como dizer, aquele Jesus que vocês desprezaram. Ele diz: é um homem aprovado por Deus. Um homem aprovado por Deus. E ele continua dizendo: a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pela mão do injusto. Ou ele está dizendo: vocês rejeitaram este, vocês prenderam ele, vocês crucificaram, mataram, fizeram tudo isso aqui. Mas ele está dizendo: este que vocês fizeram tudo isso, de fato, na verdade, ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Um homem aprovado por Deus, mas foi um homem entregue por Deus. Foi Deus realmente quem permitiu que tudo isso acontecesse. Depois ele vai falar, no versículo 24 até o versículo 32, sobre a ressurreição dele. E por que ele estende o assunto da ressurreição? Os judeus sabiam que Jesus tinha feito milagres e sinais, eles participaram disso. Os judeus sabiam que haviam crucificado o Senhor Jesus Cristo, mas os judeus não criam que Jesus tinha ressuscitado. O que foi passado para os judeus a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, o que foi passado para eles, foi que os discípulos, os soldados dormiram e os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Eu não vou entrar nas muitas evidências da ressurreição de Cristo, mas então Pedro vai estender esse assunto, ele vai usar as Escrituras, ele vai usar o Salmo 16, ele vai mostrar que Jesus de fato foi ressuscitado. Mas o que eu quero destacar é o verso 24, ao qual Deus ressuscitou, e o verso 32, onde ele fecha esse assunto da ressurreição. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. E ele está dizendo para aquele povo que havia desprezado Jesus Cristo, que havia rejeitado, e que estão ali atônitos diante daquilo que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Pedro explicou o que está acontecendo, conclui dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora ele está apresentando o Senhor.
O Senhor é Jesus Nazareno, um homem aprovado por Deus, um homem entregue por Deus, um homem ressuscitado por Deus. E o versículo 33, ele diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, ou a destra de Deus, mas exaltado por Deus, subiu aos céus, está lá nos céus. E finalmente ele diz no versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. E ele já havia dito no versículo 29, homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois profeta, e sabendo que Deus havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, se levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. E é isso que ele está dizendo no versículo 34 e 35. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, por estrado dos teus pés. Um homem entronizado por Deus. Como ele termina a sua pregação no versículo 36? Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse é o Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas quem é o Senhor? Este é o Senhor. Deus, o Deus triuno, o determinou como o Senhor e Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é o Senhor? Aquele Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, homem entregue por Deus, homem ressuscitado por Deus, homem exaltado, glorificado por Deus, homem entronizado por Deus, glorificado, entronizado por Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Não há salvação em nenhum outro. Então, essa foi a pregação. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Verso 37: e ouvindo eles isto, compungiram. E agora vem o texto. Eu já vou ler uma vez o texto, usar mais alguns minutos, eu sei que o tempo corre demais, mas vamos ler agora o texto que realmente eu quero ler com os irmãos e estar meditando amanhã e também no domingo. Verso 37 em diante: e ouvindo eles isso, quer dizer, eu estendi bastante essa pregação de Pedro, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram, de novo, irmãos, preste atenção agora, perguntaram a quem? A Pedro e aos demais apóstolos. Notou bem, né? Perguntou para eles, a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens ou varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Na doutrina dos apóstolos, os 11 lá no Mateus, os 12 lá em capítulo 2, para quem eles perguntaram, Pedro e os demais apóstolos, e agora a doutrina dos apóstolos. Agora lembra, uma volta grande que eu dei, eu sei disso, mas lembra aquela ordem do Senhor, a ordem, a sequência: fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Essa é a ordem. Antes tem que se tornar um discípulo, e uma vez que é um discípulo, quer dizer, alguém que está disposto a ser um seguidor mesmo em Cristo, alguém que pode dizer: o que eu faço agora? Eu compreendi mesmo, eu entendi mesmo a minha condição, a minha situação, a minha necessidade, estou entendendo quem é Jesus Cristo. Ele é o homem aprovado por Deus, ele é o homem
entregue por Deus. Ele é o homem ressuscitado por Deus, vivo, está vivo. É o homem exaltado, está na glória. E o homem entronizado, ele vai reinar, um dia ele vai vir, os inimigos, ele vai ser exposto por escabelo, por estrado nos seus pés. Ele vai governar esse mundo e vai impor o seu reino em todo o mundo, milenário e eterno. Pois é esse que nós temos que invocar para ser salvo. Mas qual é a ordem? Primeiro, ser um discípulo. O que é um discípulo? É alguém que se compromete com Cristo como seu Senhor. Não é aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. É verdade isso, faz sentido. Não é aquele que invocar Jesus Salvador será salvo, mas é muito importante todo aquele que invocar o nome do Senhor. Ele é Senhor. E um discípulo é alguém que se coloca na posição de servo do Senhor, alguém que vai consagrar mesmo a sua vida a Cristo. E qual é a ordem? A ordem, a sequência. Fazer discípulos. Como que esses chegaram nessa posição do versículo 37? Como que foi? Porque olha como diz o versículo 37: ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Homens e irmãos, varões e irmãos, essa pergunta, o que nós vamos fazer agora? Qual é a nossa posição a tomar, a nossa decisão a tomar? O que faremos, irmãos? Mas por que eles fizeram essa pergunta? Essa pergunta foi precedida do quê? De corações compungidos. Mas por que eles tiveram seus corações compungidos? Porque eles ouviram a palavra, a pregação. Fazer discípulos, vocês têm que pregar. E a resposta de Pedro, alguém disse, eu acho que podemos concordar, nós temos aqui exatamente o ABCD, o ABCD do cristão, nessa resposta, nessa situação aqui, nós temos o ABCD do cristão. Quando a gente fala ABCD, podemos associar isso com escola mesmo, né? Quando o aluno começa na escola, quando ele passa a ser um aluno, e a palavra aluno, discípulo, ela tem o sentido de aluno. Quando alguém passa a ser um aluno numa escola, qual a primeira coisa que ele vai aprender na escola, né? É o ABCD, é o beabá, né? Ele aprende a ler, a escrever, ele aprende a conhecer as letras, é o ABCD. E aqui nós temos o ABCD do cristão, do verdadeiro crente, do salvo. Temos o ABCD aqui. Por quê? Eles perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse, a primeira coisa que Pedro disse para eles fazer: arrependei-vos. Arrependimento, mudança de vida, de conduta, conversão. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado. O batismo só vem depois. Eu espero estar explicando e enfatizando a importância do batismo no seu devido lugar. Sejam batizados. B, né? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado. E o verso 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, quer dizer, aqueles que aceitaram aquela palavra, e naquele dia agregaram-se. O que é agregar? É fazer parte de uma grei, é ajuntar junto com uma comunidade já existente, é vir a fazer parte da comunhão junto com aqueles que já estavam ali. Haviam cerca de quase 120, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, daquela multidão de judeus e religiosos que estavam ali, que ouviram aquela pregação. Um grupo de quase 3.000, eles se converteram. Eles arrependeram-se dos seus pecados, e eles foram batizados, e eles se agregaram, se ajuntaram. E isso aqui nós podemos dizer numa palavra, é a comunhão agora. Eles passaram a fazer parte daquela comunidade, comunhão. E o que diz o versículo 42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e novamente comunhão. E nós vamos ver depois essa aparente inversão. Primeiro eles foram agregados, já estão em comunhão, mas agora vão perseverar na comunhão. Mas perseverar indica o quê? Que já o verso 42 não está falando daquele dia mais.
Ele já está falando de uma sequência, já está falando de alguns tempos passados, porque eles já estão perseverando na doutrina dos apóstolos, e eles estão perseverando na comunhão, e eles estão perseverando no partir do pão, a ceia do Senhor, e eles estão perseverando nas orações. Essa perseverança já indicava uma maneira de viver que eles estavam tendo. Mas qual a primeira coisa que é dito que eles perseveravam? Na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É o conjunto de ensinos que eles receberam de quem? Bom, nós vamos ver com mais detalhe, mas a princípio, lembra que o Senhor disse para eles? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Jesus diz que eu vos tenho mandado, eu vos tenho ordenado. O que eles estavam ensinando para aqueles novos convertidos era todas as coisas que o Senhor confiou a eles. É a doutrina dos apóstolos. Então nós temos um A, B, C, D aqui. E essa é a ordem. Não pode ser outra. Primeiro tem que haver o arrependimento, a verdadeira conversão. E depois de arrepender é que você vai ser batizado. E uma vez arrependendo e sendo batizado, você vai fazer parte de uma comunidade local, você estará na comunhão, aonde você vai estar aprendendo. Mas aprendendo o que? A doutrina da igreja? Espero que não. Espero que não. Eu espero que esteja sendo ensinado aqui a doutrina dos apóstolos. Eu espero mostrar isso num desses estudos, se o tempo permitir, que nós não temos uma doutrina da nossa igreja, e não podemos ter uma doutrina da nossa igreja. Nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. É a responsabilidade dos que ensinar a doutrina dos apóstolos, e é a responsabilidade nossa, de todos nós, guardar todas as coisas que o Senhor nos tem mandado, que é a doutrina que o Senhor deixou para os apóstolos. Mas nós vamos ampliar isso num estudo posterior. Já me deu o tempo aqui, porque já é 8h30, eu não quero avançar muito, quero respeitar a hora, porque eu sei que hoje um dia de trabalho, alguns às vezes trabalham até na roça, né? Cansa, né? Não sei, mas mais um pouquinho só, porque eu quero só enfatizar, por terminar, usar mais alguns minutinhos, a importância de pregar a palavra. O nosso assunto, de um modo geral, e tudo isso foi quase uma introdução, mas já desenvolvendo alguns pensamentos, o nosso assunto, de um modo geral, é como é que um salvo, como é que um salvo, ele pode ser ingressar e as suas responsabilidades numa igreja de Deus. O salvo. Então esse é o tema geral. Não quer dizer que esse tema vai estar dizendo tudo que vamos falar, e talvez alguma coisa que poderíamos falar nesse tema não vai ser falado também. Mas como é que alguém realmente pode se ingressar numa igreja de Deus, e quais as responsabilidades que alguém que uma vez venha fazer parte de uma igreja, quais as responsabilidades que esse membro, esse novo discípulo tem? É isso que estamos vendo. Mas o primeiro passo, a primeira coisa é se tornar um discípulo, é ser salvo. E como é que alguém pode ser salvo? Então alguém só pode ser salvo, isso serve para os irmãos que pregam publicamente, irmãos e irmãs também individualmente. Isso serve para cada um aqui hoje à noite que talvez ainda não seja salvo. A única maneira de alguém ser salvo é ouvindo a palavra. Essa palavra, o Evangelho. Não tem como alguém ser salvo se não ouvir a palavra. Eu poderia usar dezenas de textos para provar isso, mas o que eu tenho em mente é a parábola do semeador, bem conhecida. O semeador saiu, Jesus conta para o semeador, saiu a semear a sua semente, e é contado em 3 evangelhos, e unindo os 3 aqui numa breve aplicação. Uma parte caiu na beira do caminho, e veio as aves e comeram. A outra parte caiu entre pedras, e nasceu, mas não tinha raiz, e saiu o sol e secou, e não produziu mais nada,
morreu ali, e a outra caiu entre espinhos, e os espinhos, e ela começou a querer crescer, mas os espinhos cresceram, sufocaram, e não deu fruto com perseverança, não deu fruto com perfeição, quer dizer, acabou em nada. Mas finalmente uma parte cai na boa terra. Não é que a terra em si era boa, mas uma terra onde não teve, pelo menos finalmente, onde não teve essas atuações contrárias, e aquela produziu e deu fruto 100, 60 e 30 por um. O Senhor contou essa parábola, e se você juntar os 3 evangelhos, Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8, e olhar essas parábolas nesses 3 evangelhos, você vai ter um quadro muito claro do que eu quero passar aqui. O que eu quero destacar é que ninguém é salvo se não ouvir a palavra. Porque o Senhor disse claramente, nessa parábola, Ele explicou: a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E assim, não importa a terra, não tem diferença, não tem diferença de raça, não tem diferença de classe social, não tem diferença nenhuma. Qualquer pessoa, doutor ou analfabeto, rico ou pobre, branco, negro, japonês, alemão, não interessa, com uma cultura ou com outra, seguidor de Maomé, seguidor de Buda, seguidor de Allan Kardec, seguidor de qualquer curso religioso, de qualquer caminho religioso. Só existe uma maneira de uma pessoa ser salva: é ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para todos os povos, para todas as nações debaixo do céu, para todas as nações. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e de fazer discípulos de todas as nações, ou pregai, ide e pregai em meu nome, Jesus diz, o arrependimento para a remissão do pecado em todas as nações, começando em Jerusalém, mas em todos os lugares, não tem outro jeito. E essa palavra do semeador deixa isso claro, porque você lê a palavra do semeador e o Senhor vai explicar, e diz: aqui caiu na beira do caminho, são aqueles que ouvem a palavra, a semente é a palavra, mas vem o diabo e tira o seu coração para que a pessoa não se salve e creia. E aqui caiu entre pedras é aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não tem raiz, não tem profundidade, crê apenas teoricamente, crê e logo se afasta. E aquele que caiu entre espinhos são aqueles que, tendo ouvido a palavra, os cuidados do mundo tal sufoca. E aqui caiu em boa terra aquele que, tendo ouvido a palavra, a recebe e a conserva no coração puro. Agora não estou bem, leia lá nos 4 evangelhos, são aqueles que ouvem a palavra, ouvem a palavra, ouvem a palavra, ouvem a palavra. Todos ouviram a palavra, a mesma palavra. Então deixa uma coisa muito clara: é possível a pessoa ouvir a palavra e nunca se converter? Sim, é possível. Talvez isso tenha acontecido com alguém aqui, já tenha ouvido muitas vezes a palavra e não se converteu. Mas é impossível alguém se converter sem ouvir a palavra. É impossível alguém se converter sem ouvir a palavra. Para que alguém se converta, ele não pode simplesmente, meramente dizer: olha, eu ouvi lá o fulano falar, o pastor, o pregador, o obreiro, seja quem for, ele falou lá que eu tenho que aceitar Jesus, e assim eu aceitei Jesus, eu invoquei o nome de Jesus, fui lá na reunião e falei: ó Senhor Jesus, e a palavra, e o ouvir não é só escutar, não, porque todos esses 4 ouviram, mas alguns a palavra não teve efeito. Não é ouvir no sentido, é aquele ouvir de reter no coração, é aquele ouvir de realmente aceitar a palavra, de ser convencido pela palavra. Aqueles Atos capítulo 2, nós vemos que aquelas pessoas foram confrontadas com a palavra de Deus, confrontados com a verdade, mas não foram só confrontados, eles foram convencidos pela palavra, eles ficaram convictos de terem atuado contra o Senhor, de ter desprezado o Senhor, de ter rejeitado aquele que é o Salvador. Eles foram convencidos disso, eles estavam convictos dos seus pecados agora, e convictos de que Jesus Cristo era o único Salvador, e eles tiveram seus corações compungidos, e daí eles perguntaram: o que faremos? E aí eles se converteram, aí houve o arrependimento, houve uma identificação pública com Cristo pelo batismo e etc. Mas a palavra falou com aqueles corações,
E nós não podemos deixar de saber isso. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O invocar aqui, amigo, não significa simplesmente como existe aí um grupo que está lá na reunião e eles começam, ó Senhor Jesus, ó, que parece uma mantra, né? É isso que chama mantra, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor. Aí está lá um visitante pela primeira vez e ele fica assim, né? E às vezes está emocionado e diz, ó Senhor Jesus, pronto, agora você invocou o nome do Senhor, agora você é salvo. Não é isso. O invocar tem, eu estou estendendo demais, mas vou acabar. O invocar ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto que, por que você vai invocar? Porque você reconhece que você tem uma necessidade. Invocar é um clamor, é o pecador reconhecendo a sua culpa, é o pecador reconhecendo que ele desprezou Jesus durante a sua vida. Você vai falar, eu nunca desprezei Jesus. Que lugar Jesus ocupa na sua vida? Tem ocupado até hoje? É um lugar de primazia? É um lugar que Cristo está em primeiro lugar? Ele é o teu Senhor? Então você tem desprezado. Amigos, eu fiquei chocado vendo esses dias Isaías 53, porque eu me incluí lá, porque tem uma parte que diz, dele não fizemos caso algum. E sabe, embora na minha vida eu nunca tenha falado, não quero saber de Cristo, houve um grande tempo na minha vida que eu não fiz caso algum de Jesus, eu desprezei Ele. Então, invocar o nome do Senhor significa que eu cheguei num ponto que eu reconheci o meu pecado, eu reconheci a minha culpa, eu reconheci a minha condição de pecador perdido e necessitado. Eu preciso de um Salvador. Quem é esse Salvador? Então eu tenho que invocar o nome, mas de quem? Do Senhor. Mas quem é o Senhor Salvador? E aí eu preciso dessa outra coisa, eu preciso reconhecer quem é o Salvador. Quem é aquele que pode me salvar mesmo? Quem é aquele que Deus determinou para salvar? É aquele homem aprovado por Deus, é aquele homem entregue por Deus, é aquele homem ressuscitado por Deus, é aquele homem exaltado por Deus, é aquele homem entronizado por Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E o que é invocar? Invocar significa que eu estou reconhecendo que eu preciso de um Salvador, e eu estou reconhecendo que Jesus é o Salvador e o Senhor que eu tenho que invocar. E aí eu vou invocar. Pode ser audível, pode ser em público, pode ser sozinho, pode ser em pensamento, mas é o coração que diz, é o Senhor que me salva, não tem outro. Senhor, eu confio em Ti, é o Senhor que eu creio, é o Senhor que eu creio. É isso que é invocar o nome do Senhor. Mas sabe quando isso acontece? Só depois que você realmente for convencido pela palavra, que o Espírito Santo vai aplicar a palavra no seu coração. E eu termino dizendo que Paulo falou, e agora eu termino mesmo, viu, irmãos? Desculpa que eu já passei quase 15 minutos das 8h30, tá? Mas vocês sabem, não tem um relógio aí, mas eu termino e o Senhor, Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é Pedro que falou? Não, foi Joel, mas foi Pedro citando Joel, e Paulo também. E Paulo diz, mas como invocarão aquele em quem não crê? Então, para invocar tem que fazer o quê? Tem que crer. Tem que crer em Jesus Cristo para você invocar. Para você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, você tem que estar crendo. Com a boca você confessa, mas com o coração você crê. Ele diz um pouco assim. E ele diz, mas como crerão daquele de quem não ouviram? Então, para você crer, você tem que ouvir. E ele pergunta, mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, para ouvir tem que ser pregado. E como pregarão se não forem enviados? E para se pregar tem que ser enviado. E sem entrar em detalhe, será que fomos enviados? Será que alguns têm sido enviados? E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, e de fazer discípulos, pregar em meu nome o arrependimento. O Senhor enviou para pregar. E aí a gente prega e a pessoa ouve, porque foi pregado. E ele ouve, e ele é convencido pela pregação da palavra que Jesus Cristo é o Salvador, que é o Senhor, e ele crê. E ele crê, e ele sabe que ele é um pecador, que você é um pecador, e você agora sabe que Jesus Cristo é o Salvador, e você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, e você diz, é o Senhor que eu creio, você invoca o nome dele, e qual o resultado? Você é salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocou porque creu, creu porque ouviu, ouviu porque alguém pregou, pregou porque foi enviado. Ó ceifeiros, ide agora nos seus campos trabalhar. Vosso mestre é quem vos chama, ide já, sem demora. Temos que ir pregar,
seja no público, seja pessoal, particular, temos que fazer discípulos, temos que pregar o Evangelho. E quando nós pregamos a palavra, o Evangelho da salvação, a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, então poderá haver frutos, poderá não haver, poderá cair na beira do caminho, entre espinhos, entre pedras, mas vai alcançar corações e vai levar pessoas à convicção do pecado, corações compungidos, dizendo: o que faremos agora? E aí você pode dizer: arrependa, confie em Cristo, tenha Ele como seu Salvador. Amém. Amém.